Seja bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Casa da Mãe. Nós sempre te provocamos a saber o que você vai deixar de legado depois de tanto tempo de vida. A gente sabe o que a nossa igreja tem deixado de legado. Serão 350 anos comemorados agora no dia 21 de novembro. E esse podcast é mais um episódio dessa história. Mas você tem participado disso tudo? Tem partilhado com as pessoas de que a sua paróquia vai fazer 350 anos? E se você não é aqui de Nazaré, não participa da nossa paróquia, tem partilhado tudo o que você aprendeu aqui? Às vezes, os rastros que a gente deixa no caminho são exatamente aquilo que nós somos, mas às vezes é aquilo que ensinamos com palavras. É certo que o nosso exemplo serve de modelo para muitas pessoas. Você nem sabe, mas tem gente te olhando. Só que a gente não pode se eximir da responsabilidade de evangelizar. Não só como modelo de vida, mas também com palavras. Seja de 1 a 1, seja na sua casa. Então eu já te convido. Clica aí no curtir. Transmite esse podcast para outras pessoas também. Compartilha. E se inscreva na nossa página. Aqui do YouTube, no nosso canal do YouTube, ou na nossa página do Facebook, ou até do Instagram. Sempre temos lá boas recordações, imagens, catequeses, enfim, muita coisa para você aproveitar. Mas hoje nós vamos falar de um personagem muito legal, muito intrigante até da nossa história. Um personagem marcante, uma pessoa real que pisou a nossa terra e deixou muitos rastros. Para isso eu vou convidar, lógico, o nosso querido Padre Alexandre. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Daiane. Deus abençoe você também, que nos acompanha agora, está conosco nesse podcast, que durante este dia você possa ser alcançado pela graça de Deus. Amém, amém, Padre. Nós vamos falar aqui hoje do Monsenhor Afonso. Ele tem um nome alemão muito difícil, eu não vou nem me arriscar a dizer. Mas Monsenhor Afonso viveu aqui em nossa terra de 1943 a 1967. É claro que eu tenho uma colinha, né? Porque são muitas datas. E ele morreu na cidade de Bragança Paulista por uma doença, né? Ele ficou doente, foi para o hospital e morreu lá. Mas de 43 a 67 ele foi pároco aqui da nossa paróquia Nossa Senhora de Nazaré. E nos 3 últimos anos de vida ele foi prefeito. Mas quem é esse personagem, né? Nós sabemos que ele foi tudo isso aqui, mas de onde ele veio? Bom, ele era alemão. Gente, um alemão saiu da sua terra, veio estudar no Brasil, missionário, aquilo que nós estávamos falando no episódio anterior, né? Ele foi um padre missionário, estudou, foi ordenado e a sua primeira missa ele voltou para a Alemanha para celebrar lá. Depois ele voltou, depois de um ano mais ou menos, ele voltou aqui para o Brasil, ficou no Rio de Janeiro como vigário. Depois ele veio para Itatiba e em 1943, janeiro de 1943, estava aqui em Nazaré Paulista, ficando por todo esse tempo aqui. E sabe por que ele saiu da Alemanha? Já padre, ele podia muito bem ter ficado lá. Ele saiu de lá fugindo da guerra, fugindo do comunismo, do nazismo na época. Então ele, como padre, seria um dos primeiros mortos. E é muito importante a gente já entender essa história, né, padre? Os missionários vieram para cá, sim, nos ajudar a desenvolver, mas, como Monsenhor, quando eles voltavam para sua terra, eles tinham que fugir de volta nesse período de 1940 em diante, por causa do comunismo. Sim, sobretudo com a realidade do nazismo, uma realidade onde
os religiosos de todas as espécies, né? Não só cristãos católicos, mas também outros religiosos, até mesmo protestantes, foram mortos, né? Por conta de defender a sua fé, por ser influência na vida das pessoas. Então, muitas pessoas puderam migrar, né? Muitas pessoas puderam migrar, sobretudo religiosos que tinham essa ligação missionária, mas muitas outras não puderam viver essa experiência e então foram mortos por campos de concentração e tantas outras coisas que aconteceu também no período, né? A gente pode lembrar de São João Paulo II, né? Que era seminarista à época e fez o seminário escondido, né? A história de São João Paulo II é impressionante. Quando ele nasceu na Polônia e tudo mais, perdeu a mãe, enfim. Vale a pena você procurar saber a história dele, não em filmes, tá? Veja, leia alguma coisa, livros bons ou na internet, bons sites, que vão te mostrar qual foi o perigo e o porquê que aquele padre, que era tão... eles gostavam, né? Os comunistas até gostavam de São João Paulo II, porque ele era muito quieto, muito tímido, e eles achavam que não ia ter nenhum problema. E quando ele foi papa, né? Ele conseguiu derrubar, né? Tudo isso, lutou contra o comunismo, a queda do Muro de Berlim, enfim. Então, a gente vê que Monsenhor veio dessa vida toda, de fugir de um mal, em 1940, que no Brasil já existia também. Né? Já existia, só que aqui no Brasil sempre muito camuflado e também assim, com retardo, né? Chegava sempre um pouco retardado todas as informações da Europa, de outros continentes, mas sempre recebe a influência do comunismo e de outras mentalidades que também foram ferindo a realidade do país, né? E é interessante a gente lembrar também a aparição de Simbres, de 1930, que também com um padre alemão, né, o padre José Kelly, que foi o advogado, entre aspas, o advogado do diabo, que conseguiu tirar provas de que aquela aparição era verdadeira, em que Nossa Senhora apareceu dizendo que se o comunismo entrasse no Brasil, iria entrar no Brasil e que haveria um mar de sangue. E isso em 1930, gente. Então, a gente já sabe também a aparição de Campinas, de Nossa Senhora das Lágrimas, que teve a mesma mensagem, Nossa Senhora sempre aparece falando da mesma mensagem, a mensagem de Fátima, que o comunismo viria para o Brasil e era para rezar, que se rezasse aquela jaculatória todos os dias, todas as famílias rezassem essa jaculatória, ela salvaria o Brasil do comunismo, né? Bom, enfim, nós tivemos comunismo, ainda vivemos um pouco sob, né, esse peso do comunismo, mas aqui em Nazaré, Monsenhor, que veio fugido do comunismo, conseguiu viver muitas coisas, inclusive como prefeito. Conseguiu mudar um pouco desse cenário dentro da nossa região. A gente tinha uma paróquia gigante, né, muitos, como nós falamos no episódio passado, muitos territórios, até que Piracaia se tornou uma capela curada, depois Bom Jesus dos Perdões, e ali Monsenhor foi vivendo mais de 20 anos, transformando a vida do povo espiritualmente e através das reformas. A gente quer fazer até uma correção, né, padre? Que a reforma que foi feita na nossa paróquia, a última reforma, foi de 46 a 53, não de 60 a 70, como nós tínhamos falado. Então, foi dentro desse período de Monsenhor. E de 64 a 67, então, ele foi prefeito. E o que ele fez? Né? Além de continuar sendo padre, e tem até uma anedota muito curiosa que ele dirigiu um Jeep, e o Jeep dele era um Jeep voador, corria muito. A gente parece que conhece uma pessoa, né, padre, que corre bastante de carro, mas esse Jeep, ele precisava correr muito, porque como prefeito, como padre das capelas rurais, que na época existiam muitas capelas, como existe hoje, então ele precisava de tudo isso. E aqui o que ele fez na cidade? Rede de esgoto. O fundo social
que não tinha na época. Os jardins da Praça da Matriz, inclusive da Praça do Cruzeiro, o calçamento das ruas da cidade. Existiam muitas ruas de terra na cidade, então ele conseguiu fazer o calçamento. Fundou uma banda musical, que era a Banda São José. Né? Talvez seja aí o germe da nossa fanfarra de hoje, né, padre? E muitas escolas, olha aqui, eu vou até falar para vocês os bairros que ele construiu escolas. Ele não pensou só no centro da cidade, ele construiu escolas. No bairro do Cuiabá, do Itinga, do Mascate, Santa Luzia, Sertãozinho e Ribeirão Acima. Nenhuma delas tinha escola e ele conseguiu ali construir várias escolas em 3 anos de mandato, numa cidade pobre, porque à época não tinha tanto IPTU assim, não tinha tanto recolhimento de impostos, não tinha fábricas na cidade, para poder conseguir manter. E ele foi um excelente administrador. Sim, é importante lembrar, acho que fazer menção a 2 coisas importantes do Monsenhor. Primeiro, ele vem com uma carga cultural grande, então muito do que ele pôde oferecer é fruto do que ele conhecia de mundo, né? Então ele era um homem com visão para além das realidades da cidade. Então ele olhava para a cidade, olhava para Nazaré e tinha visão do que ela poderia se tornar, né? Da potência que poderia ser, né? Então essa é a primeira coisa que acredito que na história de Nazaré nós podemos ressaltar como um padre de visão, assim, de visão de mundo, que eleva a cidade, que traz a cidade a uma melhor estruturação, né? E essa visão de mundo que acaba alcançando, por exemplo, a educação, né? Sabe muito bem que sem educação não existe transformação de mentalidade, ou pode até adulterar, né, a formação de identidade de um povo. Mas ele sabia muito bem a importância de formar bem esse povo, então, para a frente. Para olhar para o futuro e da potência que podia ser, né? E a segunda coisa importante é o homem dos recursos, né? Nós sabemos que muito desses recursos não é fruto de pagamento de tributos. Arrecadação. Não é sobre isso, mas é sim de contato que ele tem com o mundo, né? Até mesmo na nossa igreja, a igreja que foi construída, que foi reformada por ele, passou por um grande período de ajuda, né? A ajuda da Alemanha, de valores que vieram da Alemanha, que deram então estrutura, né, para a reconstrução da igreja. Então essas 2 coisas são muito importantes. Um homem de articulação, né, e um homem de visão, né, porque conseguiu olhar para a realidade de Nazaré e dar uma resposta, ajudar a dar uma resposta melhor, né, uma melhor a partir daquilo que ele traz de mundo. Eu fico aqui me perguntando, depois dele ter construído tantas escolas, quem será que dava aula, né? Sim. Porque a gente sabe que Nazaré não tinha, né? Era uma cidade rural e tudo mais, mas será que vieram professores de longe? Será que ele, como prefeito, mas também como padre, olhava a educação do povo? Eu acredito que sim, né? A educação das crianças, e não permitia que houvesse uma institucionalização, né, de questões de fora. Enfim, até por ter fundado a assistência social, demonstra que ele conhecia as suas ovelhas. Ele era um pastor com cheiro de ovelhas. Sim. Né? Isso é muito interessante a gente prestar atenção. Às vezes, seja um governo, seja um padre ou os pais mesmo, quando eles tomam algumas iniciativas, a gente acha que está errado, que é fora do comum, que para que isso, é demais, né? Ou seja, uma grande proteção ou até um desenvolvimento que a gente acha que é demais. Mas, por exemplo, o Monsenhor, ele investiu na compra de carros para a prefeitura, que não tinha, né? Mas para que carro? Carro é luxo? Não. Tanto que o Jeep que ele andava foi um dos primeiros no Brasil que vieram, era importado.
não era luxo, era porque era o único carro que chegava nos lugares que ele precisava chegar. Mas a primeira coisa, eu tenho certeza que aconteceu, foi o povo falar: ah, para que um carro novo? Para que importar um carro? Olha, como ficou prefeito, ficou rico, né? Mas a gente não entende que as pessoas, às vezes, miram lá na frente e a gente não tem essa visão. Depois que ele viveu, né, ele teve que voltar para a Alemanha por uns 2 meses para descansar, porque ele teve um tipo de burnout. Aí ele foi para a Alemanha, descansou 2 meses, voltou para o Brasil, trabalhou mais um pouco como prefeito e tudo mais, mas morreu de uma doença. E ficou o senhor Geraldo, se eu não estou enganada, como prefeito, né, que era o vice. E ali ele foi enterrado, primeiro na sacristia, depois removido, a história que nós contamos, e hoje está na parede lateral da nossa igreja. E mais um detalhe interessante é que antes de terminar o seu mandato, o vice-prefeito, agora prefeito, ele mandou fazer um busto de bronze do Monsenhor e colocar na frente da paróquia. Então, se a gente vai ali do lado do cruzeiro, na outra calçada, a gente vai ver o busto do Monsenhor. Ah, mas a gente não tem foto, não sei o quê. Não, tem o busto dele ali. E que a gente passa todos os dias e não sabe, né? Então, o Monsenhor está ali, o busto dele, como uma homenagem por uma pessoa que desenvolveu tanto Nazaré. Nazaré não estaria hoje como está se não houvesse esse comprometimento de um padre que tinha visão, e muita visão, do que poderia ser Nazaré. Mas a gente sabe que hoje estamos fazendo uma reforma para colocá-lo num lugar ainda mais especial, um lugar que vai ser dedicado a ele, que é no altar ali, né, aos pés de Nossa Senhora, no altar mor, onde ele tantas vezes celebrou, né, padre? Porque ele celebrava ainda no rito tradicional. No rito tradicional, né, de costas para o povo. Isso. Então, naquele altar, no rito tradicional, a tal da missa tridentina. E ele vai estar ali aos pés, numa das gavetas. Padre, falando agora, já vindo aqui pro nosso futuro, né? Porque ainda não está pronto. Vão ter 2 gavetas e um túmulo. Isso. Hoje, nas orientações, um corpo, ele fica em torno até de 4 a 5 anos dentro de um túmulo. E depois ele pode ser feito com ele a exumação e então recolher os ossos e colocá-lo em uma urna. E é por isso que no túmulo que foi construído dentro da nossa igreja, ali no altar, aos pés de Nossa Senhora, existe um túmulo e 2 gavetas laterais, tendo a possibilidade, se necessário, de um futuro, também fazer outras. Porém, por agora, é o que é necessário, né? Esse costume de fazer o enterro de sacerdotes ou de bispos dentro da igreja, ele tem perdido um pouco a força, né? Então, nós fizemos deste modo, desta maneira. Então, um túmulo, caso necessário pela história, então, de retirar os ossos, então vai ter um espaço a mais. Uma das gavetas é para colocar a urna, sim, do Monsenhor, que vai ser retirado então da parede e levar para lá, para que possa então descansar aos pés de sua mãe, né? Colocá-lo ali e deixá-lo no lugar reservado para a veneração então dos fiéis falecidos, a veneração, a oração, né? Quando nós chamamos de veneração, nós dizemos rezar por aqueles que faleceram. Então, esse é o lugar dedicado aos pés de Nossa Senhora, né? Então, eu estava pesquisando, né, sobre o Monsenhor, e eu vi que em 2005, na época do padre José Carlos, foi feita uma limpeza dos ossos, foi organizada uma urna, né, uma urna melhor, né, que pudesse acondicionar melhor aqueles ossos, colocado ali a história do Monsenhor, o nome, tudo direitinho. E por que eles fazem isso? Dentro da urna, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Hoje nós estamos perdendo história, como o senhor mesmo diz.
os mais velhos vão morrendo e a gente vai perdendo o que aconteceu. Então, com aquele escrito, é como se fosse uma cápsula do tempo. E ali vai se colocando a história, quem era, o que fez, e se um dia encontrarem, saberão de quem é. Então, não só por fora do túmulo, Deus nos livre de haver um terremoto, cair tudo, mas dentro da própria urna tem a história, para a gente saber de quem são os ossos. E essa urna, então, será removida e colocada aos pés de Nossa Senhora. E ali também, naquele túmulo, ficará, esperamos que daqui a um bom tempo, né, bem mais para frente, o corpo de Dom José Maria, né? Isso. Ele já fez então os escritos, ele já fez então os seus escritos que definem tanto os seus bens como também o seu como ele deseja ser enterrado, né? Um testamento. É como fosse um testamento, né? Ele já fez isso e o que ele pede então que seja assim, se enterrado no Brasil e fazendo opção por Nazaré. Cada bispo, quando ele então falece, ele é levado para ser enterrado na cripta da sua diocese. Mas ele fez então a opção de não ser levado à cripta de Bragança, mas então ser enterrado em sua terra natal, em sua casa. Ele que também foi um grande missionário, né? Andou, inclusive agora está mesmo em missão na França, Pontoise, mesmo depois de mesmo podendo descansar, não, ele gasta os seus dias então rezando, ofertando, ajudando uma igreja que está em crise, que é a França, né? Mas ele fez então, ele fez essa escolha de quando então falecer, então ser enterrado em nossa igreja matriz. Até foi muito interessante a última vez que ele veio, o ano passado, então estou falando de 2025, quando nós nos encontramos, a primeira coisa que ele queria era ver o projeto do lugar onde ele ia morar definitivamente. Então nós partilhamos muito, ele viu, trouxe amigos para ver, conversou, né, e ficou muito feliz com o projeto de ser então aos pés de Nossa Senhora. Agora, com a reforma, nós fizemos de um modo melhor, né, do que estava no projeto. Então vai ficar bem bacana mesmo ali. E vai ficar pronto, né? Então, ali disposto para ele. O primeiro a entrar de fato vai ser o Monsenhor, então nós vamos levá-lo. E depois da festa do Divino, em uma das missas, nós vamos fazer esse ato solene, porque o piso já vai estar posto, então vai estar tudo em ordem. Então nós vamos fazer em um desses dias 21 esse traslado então do corpo do Monsenhor até o túmulo ali. E aí onde nós vamos então fechar o túmulo e deixar então fechado, esquematizado, até que venha acontecer então o falecimento então de Dom José. Padre, as pessoas não chegaram a questionar que seria uma questão muito mórbida colocar dentro de uma igreja um túmulo? Sim, as pessoas não só questionam, mas algumas não aceitam. Mas isso é uma grande falta de reconhecimento histórico e eclesiológico, porque houve um tempo onde nós rezávamos nas catacumbas. Quando a igreja não era aceita, nós rezávamos então entre os ossos dos mortos, dos falecidos. No primeiro século, primeiro, segundo, até o segundo, terceiro século. Exatamente, né? Quando nós passamos todo o processo de perseguição, depois que a igreja houve a grande expansão, depois que os apóstolos saem de Jerusalém, começa a grande expansão, depois do anúncio de Paulo e a perseguição pela fé cristã começa, então há o martírio de muitos cristãos. A igreja ainda não era reconhecida como uma religião assim oficial, então os cristãos eles eram então não fugir do martírio, mas para viver a celebração e se animarem, né? Porque no começo da nossa fé era exatamente assim. Se animava a fé pelo testemunho dos mártires, né?
dos primeiros mortos que eram enterrados, se animava a fé e se vivia, né, de um modo que não cuidando dos órfãos, das viúvas, dos mais necessitados, mas de um modo que não podia ser revelado porque senão eram presos e mortos. Bom, fechando esse parêntese, voltar de novo ao túmulo. Então, a igreja, ela por muito tempo, então 2, 3 séculos, isso é muito tempo, rezou e fortificou a sua fé, rezando entre o testemunho daqueles que faleceram dando a vida, morreram, foram mortos ou morreram dando a vida e crendo na volta definitiva de Nosso Senhor. Então, é da raiz da história da nossa fé esta comunhão com a igreja padecente, a igreja que padeceu, que passou pela morte e que agora espera a volta definitiva de Nosso Senhor, né? Então não é mórbido, não é um retorno, mas é uma edificação à fé, é uma volta, é um retorno à fé. Primeiro que a igreja não é cemitério, então não é todos que são enterrados na igreja, mas aqueles que dão um grande testemunho de fé para aqueles que participam da comunidade eclesial. Então, bispos, sacerdotes, irmãs que deram a vida, que entregaram a vida e que se tornam naquela comunidade um testemunho vivo ou falecido, mas um testemunho vivo que ultrapassa as gerações para a fé daquele povo. Isso não quer dizer que, por exemplo, essa pessoa seja um santo. Não necessariamente, né? Muitas vezes isso acontece e depois de um tempo a igreja então reconhece as virtudes heróicas daquele irmão, daquela irmã, daquele padre, daquele sacerdote, daquele bispo, e se começa um processo, mas outras vezes não, né? Não santo reconhecido, né, com título para os altares, mas nós cremos na vida de santidade desses homens e dessas mulheres e que a sua santidade se define em ser um bom testemunho para os outros irmãos também seguir o seu caminho de fé. Isso aconteceu, por exemplo, pode acontecer também com leigos, mas no caso, que daí esses leigos, normalmente eles serão considerados à frente, mas santos mesmo, né, canonizados. Como, por exemplo, aconteceu com Santa Gema Galgani, né? Sim, a Gema. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a Benigna, que foi primeiro enterrada no cemitério, mas depois, quando se começou todo o processo reconhecendo a vida de santidade da menina, ela foi recolhida e levada então para a igreja. Hoje o corpo dela está na igreja lá em Santana do Cariri. Então, para dizer desse movimento. Em Axica? Em Axica também esse movimento. Então, ele é um processo, vamos que dizer assim, apesar de não ser visto o tempo todo, mas é um processo natural. Para quem já foi à Canção Nova também, temos o exemplo de Monsenhor Jonas Abib. Que, bom, a gente sabe que aquele homem é santo, a gente não tem dúvidas, mas ainda, agora que vai fazer, né, 3 anos, né, do seu falecimento, já fez 3 anos, eu acho. Então, a partir do momento que puder ser 5 anos, aí com certeza vão entrar com processo, né, para que ele seja santo. E ele está embaixo da igreja Pai das Misericórdias. Sim, do santuário. Do santuário. E é interessante, padre, que as pessoas, às vezes, elas não entendem. Vou no cemitério. Isso é uma falta, além de catequese, uma falta de fé, né? De a gente ir ao cemitério e falar assim, que lugar horrível, vou sair daqui, depressão, não sei o quê. Mas a gente não entende que lá é um lugar, além de ser um solo sagrado, porque precisa ser, né, um solo sagrado, lá não existe alma. Lá é corpo, né? Sim. Lá é só a biologia da pessoa. É aquela matéria da qual o Senhor Jesus irá utilizar para nos ressuscitar no último dia. Por isso que a gente precisa ter também muito cuidado, muito respeito com essa matéria, né? Nós vamos viver, a gente está gravando aqui antes da Quaresma, antes do Carnaval, então nós vamos viver a quarta-feira de cinzas. A gente sabe que nosso Senhor Deus nos criou do pó, do barro, e ao pó nós voltaremos. Então,
isso é aquilo que está ali no cemitério ou que está num túmulo na igreja. A gente esteve ali em Piracaia, na nossa assembleia, ano passado, né? Na Assembleia Regional, e no meio da igreja tem um túmulo. Sim. E a gente tomou até cuidado para não pisar, né? Porque tem as crendices populares ridículas de que se você tropeçar, de que você pisar, você é o próximo. Bom, se for para me salvar, eu não ligo de ser a próxima. Mas a questão é de respeito em não pisar, né? Porque ali é solo santo, sagrado. E às vezes a gente vai lá no cemitério e fica com essa questão de, que é mórbido, que é ruim. Gente, não é. É um cuidado que Deus teve conosco. Então, isso é interessante, que a gente está unido a essa igreja, né? Sim. Como eu gostaria até que o senhor nos ensinasse um pouco mais a respeito da igreja padecente, militante, triunfante, o que quer dizer, para que as pessoas possam entender o que é um cemitério dentro de uma igreja em que nós vivemos. Não é um cemitério, aliás, né? É um túmulo. Um túmulo, né? Nós vamos falar assim, mas eu só queria ressaltar uma coisa valiosíssima, né? Então, a igreja, ela nos apresenta dois caminhos de ações de misericórdia. Nós chamamos de obras misericórdias. Obras de misericórdias espirituais, temporais ou carnais, né? E uma dessas obras de misericórdia que alcançam para nós muitas graças da parte de Deus é a visita ao cemitério, né? Visitar os cemitérios e rezar pelos falecidos, né? Nós estamos à espera da volta definitiva de nosso Senhor. Nós estamos à espera. Ele há de voltar. Estejamos nós vivos ou estejamos nós falecidos no corpo, né? Mas que nós cremos que ele voltará, e como diz o catecismo, como diz a igreja, como diz a nossa fé, ele voltará, nos reunirá e será um novo céu, uma nova terra. Então nós cremos nesta volta definitiva de nosso Senhor. Então o cuidado com o corpo, no cemitério, ele tem dois sentidos importantes. Primeiro, o sentido catequético, que é o sentido de revelar-nos, recordar-nos e apresentarmos a nossa finitude, né? Nós estamos gravando esse podcast antes da quaresma, antes da quarta-feira de cinzas. Ele vai ser lançado depois, né? Mas uma das canções que nós mais cantamos quando recebemos a cinza é: não se esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Essa canção, ela remete a esta postura de que nós cristãos poderemos padecer fisicamente, mas a glória que nós esperamos é a glória eterna. O Senhor preparou uma morada para nós, uma morada eterna. Então nosso corpo ferido pelo pecado original, ele não pode nos impedir. Pela cruz, ele não pode nos impedir dessa experiência dada à nossa alma, dada ao nosso espírito, que é a vida eterna, não é? Enquanto que nós esperamos essa volta definitiva do Senhor, que nos levantará do túmulo, mas nos dará um corpo glorioso, né? Isso daqui dá um pano para chão, que bastante coisa, mas que Deus não despreza o que somos, mas dá a nós a nossa verdadeira essência, que é o nosso corpo glorioso. Então, essa é a primeira realidade: olhar para o cemitério, ir ao cemitério como uma forma de catequese, reconhecendo, nos ajudando a ver a nossa finitude. Existem muitos santos que escreveram sobre a necessidade da contemplação da irmã morte, né? Francisco de Assis é um célebre irmão que chamava a morte de irmã, né? Porque ele foi preparando a sua vida, preparando a sua existência para passar pela via da morte, né? Assim como nosso Senhor passou pela morte, ele também, Francisco de Assis, então, foi preparando-se para isso, né? E chamava a morte de irmã. Então, o cemitério como um lugar não só de descarga de corpos, mas
como um lugar que nos apresenta a finitude e nos recorda. Nós estamos num tempo onde as pessoas estão muito enfermas emocionalmente e muitas dessas enfermidades são desenvolvidas pela dificuldade de reconhecer o processo natural da vida, que é o que nós chamamos de depressão, aquela depressão mesmo homogênica, que é aquela depressão que vem pela falta de sentido, aquela depressão que vem pela consciência da dificuldade de enfrentar o processo da vida. Então, a igreja sempre muito sábia nos ajudou a enfrentar a vida, a encarar a cruz de cada dia, e então apresenta para nós como um dos caminhos importantes a visitação ao cemitério, rezar pelos falecidos como um ato de obra de misericórdia, nos preparando, nos revelando, nos apresentando a dimensão dessa catequese sobre a nossa finitude. Então, a primeira coisa é isso. Assim. Outra obra de misericórdia, padre, me corrija se eu estiver errada, é não só contemplar, rezar, enfim, visitar, né? Mas também dar um túmulo, né? Dar um enterro, porque às vezes é o que está sendo feito agora na nossa igreja. Tudo bem, Monsenhor já tem um túmulo, mas preparando um lugar digno, né? Com honra, ainda mais honra. E existem tantas pessoas que morrem e não tem nem quem puxe o caixão. Então, eu estava vendo até uma notícia na internet esses dias de uma... Na Europa, eu não sei se é na Inglaterra ou nos Estados Unidos, na verdade. Tem uma universidade, que há um conjunto de jovens, hoje tem mais de 100 jovens, que eles vão se revezando em escala. Quando alguém morre, eles são chamados para velar aquele corpo, quanto tempo for necessário, o dia ou a noite, eles velam, rezam por aquela alma, levam o caixão e enterram. Quando aquela pessoa não tem família, não tem ninguém. Então, para que não sejam enterrados os indigentes, como sozinhos, só pelo coveiro, enfim, eles vão lá e eles fazem isso, o que é uma grandíssima obra de misericórdia, né? Mas, outra coisa, a gente também tem que ver, tem até um livro, estava olhando ali, Santo Afonso de Ligório, Preparação para a Boa Morte. É um livro que todo mundo da Canção Nova lê uma vez por ano e que a gente também deve ler para desmistificar essa questão, para entender que nós somos eternos. Não importa o que vai acontecer com o nosso corpo aqui, nós somos eternos. Mas a gente pode escolher para onde vai. Então, nós viemos de Deus, nascemos e estamos aqui. A gente está vivo. Se a gente morrer, a gente tem 3 caminhos. Vivendo mal, inferno. Vivendo bem, mas ainda com alguma coisa a purificar, vamos ao purgatório. Mas aí já estamos com o caminho garantido para o céu. Ou santos, vamos para o céu. E a gente nunca vai deixar de existir. Sempre nós estaremos vivos. É uma vida eterna a partir de agora. Então, eu sinto te dizer que se você acha que vai morrer e vai ficar tela preta e acabou, não acabou. Pois é. Tem consequência. E aquilo que você faz vai ecoar pela eternidade. Serão os rastros de Deus na terra ou rastros seus apenas na terra. Então, aquilo que a gente volta a dizer, o que você quer deixar. Sim. E o outro ponto importante que eu queria trazer sobre essa dimensão, que a igreja, ela recebe do judaísmo esse zelo, esse zelo com o corpo, né? Nós vemos, por exemplo, o cenário que acontece da ressurreição de Nosso Senhor, dado a Páscoa do judeu. Nosso Senhor não passou por todos os processos de purificação do corpo, aliás, de derramamento dos óleos, o rito próprio para o corpo antes do enterro. E então ele teve que ser colocado às pressas no túmulo, né? E uma das explicações de Maria Madalena ir ao túmulo também é para isso, né? Nesse movimento. Mas nós vemos
o corpo que era enrolado, o corpo que era carregado, havia uma procissão fúnebre, havia um rito fúnebre, havia um processo para ser vivido. Nós católicos, graças a Deus, assim, reverenciamos esse zelo, porque esta procissão, ela nos remete ao encontro da alma com o nosso Senhor. Então isso é muito bonito, né? Isso é a segunda coisa que eu queria trazer sobre a importância de um bom velório, porque não é simplesmente terminada, né? Mas nós vivemos aqui em rito aquilo que espiritualmente se acontece, né? Que está acontecendo, que é o encontro dessa alma com o amado eterno, né? Então, para aqueles assim aqui de Nazaré, muitos já passaram por essa experiência comigo. Não é toda vez que é possível por conta da exigência da vida sacerdotal, mas muitas vezes. Então eu chego sempre para fazer o velório no finalzinho da hora do tempo, fazemos a oração, fechamos o caixão juntos, acompanhamos em procissão, abençoamos o túmulo, todos ali com a família fazemos então as orações abençoando o túmulo e louvando a Deus pela vida daquela pessoa, porque de fato a morte não é o fim, ela é Páscoa, ela é passagem, e é por isso a importância desse movimento de que olhar para o túmulo, olhar para o cemitério e reconhecer que a morte não é o fim. O túmulo do nosso Senhor está aberto, Ele ressuscitou, aleluia, e é nessa expectativa que nós estamos, né? Se morremos com Cristo viveremos, 1 Coríntios 15, e é nessa verdade que nós nos ancoramos. Então, precisamos mesmo ter a coragem de não ter distante, né, essa experiência da visitação do túmulo ou da experiência de um bom velório, né? Tem uma música do Rapa até que diz: para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Uma música muito bonita para ouvir. Bom, mas além de tudo isso que a gente está vivendo ali do túmulo, e ainda nessa questão da própria organização da nossa igreja, é interessante então a gente retomar igreja militante, padecente e triunfante. Padre, o que quer dizer isso? Porque assim, as pessoas vão virar e falar pra gente: tá, tem que enterrar, é um túmulo, não sei o quê, mas a igreja permite cremar? O que se faz com a cremação? Enfim, ainda sobre a igreja padecente, o que se faz nesses casos? Vamos então diferenciar as três. Primeira, vamos chegar à igreja militante. A igreja militante são os fiéis que vivem esta condição de vida. Nós que estamos lutando diariamente para viver a nossa fé, para viver a nossa vida. Então nós estamos militando, né? A igreja, que ela é uma obra corporal, temporal e espiritual. Então a igreja, ela não se encerra aqui. Nós celebramos aqui antecipadamente a Eucaristia, aquilo que nós vamos viver de modo eterno no céu. Então, nosso Senhor disse para Pedro: tudo que ligares na terra será desligado no céu, o que ligares no céu será ligado na terra. Então, o céu e a terra estão em profunda comunhão. O nosso chamado é sermos santos como nosso Senhor é santo. Então, céu. O céu é o lugar para todo cristão. Este lugar do céu é o lugar da igreja triunfante. É o lugar da comunhão dos santos com o nosso Senhor. É onde nós viveremos aquilo que está escrito no livro do Apocalipse, mas também que está em João 14. Quando diz: eu vou para o Pai, na casa do Pai há muitas moradas, né? Então é onde nós vamos viver de modo eterno com o Senhor. Mesmo com a volta definitiva do Senhor, não haverá céu distante, céu e terra num só lugar, enfim, né? Mas a igreja triunfante é a comunhão dos santos com nosso Senhor. Porém, ao morrer, o fiel que está na igreja militante, ao morrer, ainda não está totalmente... Ao morrer, nós passamos pela experiência do primeiro julgamento, o julgamento particular. A igreja nos diz que nós somos apresentados diante da nossa própria consciência
E diante da nossa consciência, nós então, diante de Deus, tomamos e aceitamos a decisão de onde ir. É por isso da importância da confissão. A confissão nesta terra nos prepara para o nosso encontro particular com o Senhor. Colocar a nossa consciência diante do sacramento da confissão é nos preparar para o grande movimento que viveremos logo após a nossa morte biológica, carnal. Nós somos colocados diante da nossa consciência e nós, diante do Senhor, então, tomamos a decisão. Não, Senhor, eu sou o teu, mas ainda não estou totalmente pronto. Então eu nasci para o céu, eu tenho consciência que nasci para o céu, mas eu reconheço que ainda não tenho a força, ainda não consigo experimentar a glória do Senhor por conta ainda daquilo que trago como memória de pecado. Então, este fiel vive e participa da igreja padecente, que então é o purgatório, né? Nós chamamos de purgatório. O purgatório já é estado de céu. Nós acreditamos pela igreja, acreditamos pelo testemunho dos santos, que é aquele lugar onde é o último lugar onde nós experimentaremos a misericórdia do Senhor, porque céu nós seremos um com Ele, como diz a carta aos Hebreus, como diz algumas cartas paulinas, nós seremos um com o Senhor. Já não terá mais o derramamento, mas nós participaremos desta misericórdia. Mas o purgatório é o último momento, é o último lugar onde essa misericórdia de Deus alcança e nós somos purgados, purificados. Passamos pelo processo final de purificação, essa igreja padecente que espera então a experiência para a vida eterna, para o céu, para a comunhão dos santos, para a igreja triunfante. Alguns santos falam muito sobre isso, sobre a dor da espera que o purgatório promove a estas almas, né? E é por isso que nós precisamos rezar muito pelas almas do purgatório, porque na nossa realidade esperar já é doloroso, né? A nossa realidade esperar já é doloroso, mas há uma dor própria que é vivida do purgatório, que se chama espera, a espera do já, mas que ainda não chegou, mas que ele já está, mas que ainda não é, mas já estou participando, mas ainda não de completo modo, né? Não de total modo. Então, essa experiência. Então, para nós, aquilo que nós começamos aqui a viver no batismo, ele não se encerra, ela vai até a vida eterna. Então, as graças que recebemos, nós somos atribuídos, nós somos acolhidos nessa igreja, então, militante pelo batismo, e vivendo a nossa vida caminhamos, e somos chamados a lutar não para o inferno, mas para o céu. Então, para chegar à igreja triunfante. Mas pelo decorrer do caminho, se alguma coisa acontecer, não conseguimos viver essa santidade de vida, viver essa decisão total de vida, nós chegamos à igreja padecente, então, sofrendo a espera do purgatório, mas já recebendo de Deus a sentença da vida eterna. Mas muitas pessoas dizem que assim, o purgatório, a gente pode ficar com essa ideia, né? De que o purgatório, é um lugarzinho que eu vou sentar e descansar. Sim, eu vou esperar, eu tenho falta de Deus e tudo mais, mas é um lugarzinho que eu vou sentar e descansar. Não. Dizem os santos e algumas pessoas que foram agraciadas em ver o purgatório, que é vou dizer isso, mas não é isso, né? É como se fosse um preâmbulo do inferno. Porque a dor que se passa ali é descomunal. Não é a dor do inferno. Imagina então o inferno. O purgatório, que é purificar, veja, um ouro, para ele ser purificado, ele vai para o fogo. Ele vai para o cadinho, ele toma porrada, aí purifica, aí molda. Nós não vai ser diferente. Aqueles que a grande Nossa Senhora já diz que a imensa maioria vai para o purgatório antes. Aqui vai para o céu, vai para o purgatório antes. E ela visita em suas grandes festas o purgatório para aliviar as almas. Aqueles que usam com devoção o escapulário
também, né, no sábado tem o privilégio sabatino, né, dos carmelitas, enfim. E São Miguel Arcanjo também, que é o guardião das almas, né, inclusive no último momento, ele também visita, para o seu anjo da guarda também vai estar ali visitando. Só que a gente não pode fazer mais nada estando no purgatório, né? Os santos dizem que o que a gente pode fazer para nos salvar é aqui e agora. O que a gente pode mostrar quem é aqui e agora. Lá, a gente só pode rezar pelos que estão na terra. Por isso que, como o padre disse, a oração pelos fiéis defuntos, pelas almas do purgatório, é imprescindível. Porque eles só vão poder ficar lá esperando purgar o tempo que eles têm de purgatório. E a gente pode ajudar a aliviar isso com a oração por eles. Sim, sim. Até as próprias, aplicando indulgências, né, padre, aos fiéis defuntos. Inclusive, se você for à igreja matriz, você pode rezar lá pelo bispo, pelo papa, e ofertar essa indulgência pelas almas do purgatório da sua família ou por aquelas esquecidas. Eu particularmente rezo muito pelas almas esquecidas do purgatório, pedindo a que o Senhor dê a eles essas graças, né? Estando em estado de graça, Estando em estado de graça, né? Então você primeiro comunga direitinho, confessa direitinho, vive a sua fé direitinho, né? É possível, né? Eu gosto muito de uma história, porque assim, o purgatório é um lugar onde, por misericórdia de Deus, a comunhão dos santos, eles provam da visitação dos santos, né? Alguns santos eles tiveram a graça de ver aqui na terra o purgatório, mas nós percebemos assim um grande movimento de misericórdia de Nossa Senhora, São Miguel. Estou dizendo isso porque nós temos uma história muito bonita do São Pio, que ele com sua vida purgou muitas almas do purgatório, né? Com sua vida, com a sua intercessão, com a sua oração, com a sua intensidade de vida, ele rezou muito pelas almas do purgatório. Inclusive os grupos de oração de São Pio, antes de ser um grupo de oração carismático como é hoje, né? Na época de 40, 50, São Pio fundou os grupos de oração, e uma das grandes intenções dos filhos espirituais de São Pio sempre é rezar pelas almas do purgatório. E a história diz que coisas que é próprio de santo, viu, gente? Isso não é coisa de santo, isso. Então, estava São Pio visitando em um dos dias com o seu rosário o altar de Nossa Senhora, e ele chegou lá e viu um fradezinho, então, limpando o chão diante do sacrário. Então ele passou e viu aquele fradezinho limpando e chorando, e ele volta e conversa com esse fradezinho e pergunta o que ele estava fazendo, e aquele fradezinho dizia que ele estava ali limpando e pagando pelas vezes que ele que em vida ele não teve veneração, cuidado e reverência com Nosso Senhor em seu Santíssimo Corpo, né? E aí então São Pio dá o perdão àquele fradezinho, que muito feliz então esperava por esse perdão para que pudesse então contemplar a igreja triunfante, que era o céu, né? A gente vê nessa pequena história a importância da nossa oração. A importância da nossa oração para auxiliar esses que esperam, né? Esses que esperam o tempo oportuno de viver aquela promessa bonita de Nosso Senhor. Na casa do meu Pai há muitas moradas, vos levarei comigo, a fim de que possam viver e viver eternamente. E nesse cuidado com o corpo, padre, a gente pode também entrar num assunto que nós já falamos um pouquinho no episódio passado, mas no assunto das relíquias. Porque a gente vê corpos incorruptos, né? Santa Bernadette Soubirous, que foi essa semana de Nossa Senhora de Lourdes, né? O próprio Padre Pio, Carlo Acutis, né? Enfim, tantos corpos incorruptos em que se vai ajoelhar ali, rezar, pedindo a intercessão desses santos, mas também outros que ficaram parte incorruptos, né? A língua de Santo Antônio, né? Tudo. A própria... tem uma mão, eu esqueci o nome da santa. São Vicente também tem... O coração. Santa Rita também tem algumas partes do corpo que estão ainda
E aí, assim. e disso de alguns santos, inclusive de outros santos, tem as relíquias, a gente tem aqui na nossa paróquia também, as relíquias com o cuidado do corpo, né, a veneração pelo corpo de alguém que é modelo para nós. Explica pra gente, padre, por que então a gente precisa ter relíquias no altar e esse cuidado e essa veneração por relíquias. Isso vem sim. desde desde as catacumbas, desde né? as catacumbas, porque o zelo apostólico do cristão não é só nos preparar para a morte, mas guardar o corpo, guardar a memória, guardar o testemunho. Bom, esta realidade das relíquias, essa realidade de guardar os restos mortais dos que são para nós santos é algo primordial. Nós temos relíquias de santos, nossa, nós temos milenares, né? Então sempre foi um cuidado dos cristãos, esse cuidado, esse zelo com, com essa parte do corpo ou com alguma peça desses santos, né? Lembrando sempre que, primeiro, sendo para nós um grande testemunho. Segundo, lembrando para nós a comunhão dos santos, né? A igreja triunfante. Então, o altar, o altar da Santa Missa é o único lugar no céu, na terra, que une todos esses ambientes. Quando nós rezamos a Eucaristia, nós estamos diante da comunhão dos santos. Nós estamos diante da igreja padecente e nós estamos como igreja militante. É o único lugar onde a igreja inteira, ela se torna inteira diante do seu Senhor. Então, as relíquias no altar, elas são para nós já citei isso aqui, mas aquilo que a teologia nos ensina com muita força é o já, ainda não. Eles são um reconhecimento litúrgico, teológico muito interessante, porque antecipadamente nós vivemos todo o mistério, mas ainda não vivemos com totalidade. Nós antecipamos, nós vivemos antecipadamente. Então, as relíquias nos altares é para lembrar a nós o nosso lugar, é para lembrar a nós o nosso lugar de comunhão completa com o nosso Senhor. Esses irmãos reconhecidos como santos são postos no altar e hoje contemplam e rezam e vivem e celebram esta graça de serem um com Ele, estarem com Ele. Como eu dizia, não receber mais a misericórdia, mas misericordiar porque são um com o nosso Senhor. Então, ter estes santos nos altares, testemunho para nós de vida, de martírio, de entrega, de sofrimento. Mas também é para nós apontamento de lugar onde se chega, né? Onde nós chegamos. Nós somos um com o Senhor. E é bonito demais esse sinal, porque a relíquia é fincada no altar do sacrifício, para dizer exatamente isso que se vê. O santo está em unidade com o nosso Senhor na eternidade, né? Ele está ali contemplando ao Senhor, adorando ao Senhor, mas já é um com Ele, né? Com muita força. Então, trazer as relíquias para o altar é justamente para que nós ganhemos consciência daquilo que está sendo vivido. A nossa não consciência não impede em nada isso, mas ter os santos auxiliam-nos na consciência e nos responsabilizam para que nós também possamos fazer esse caminho em direção à igreja triunfante. Então existem aí relíquias que ficam na igreja, existem relíquias que podem então ficar em casa, não tem problema algum. Não tem problema nenhum. As relíquias, então, uma fala muito contemporânea é onde está a relíquia, está o santo. E a presença desse santo, por ele ser comunhão, estar na comunhão dos santos, nós então podemos pedir as graças do céu para nós. Então, ele interceder do céu para nós, né? Ele pedir as graças do céu para nós. Então, a presença dele na terra continua a sua missão.
Teresinha dizia que quando ela morresse, ela faria chover sobre a terra chuvas de rosas, para dizer o quê? Olha, eu vou trabalhar no céu pelas vidas na terra. E quando nós vamos estudar a história de Teresinha, em vida não existe milagre. Não existe ação milagrosa. E nós vamos ver exatamente que assim, é depois que ela entra no céu que a menina não para de trabalhar até hoje. E vai trabalhar muito, é uma das santas que mais trabalham hoje nesse tempo, vamos dizer assim, né? Por conta da a presença notável da sua vida eterna, né? Então, pela visita das relíquias, pelos milagres que são alcançados hoje, pela sua intercessão diante do nosso Senhor, né? Então, essas relíquias elas podem ser usadas sempre. A igreja sempre pede que as relíquias de primeiro grau, as relíquias de primeiro grau sejam colocadas em lugares de veneração. Então, lugares onde a comunidade se reúne, a comunidade de fé. Então, a igreja, uma comunidade, uma nova comunidade, uma catedral. Então, nesses lugares onde a comunidade de fé, então, fortifica a sua fé. Existem as relíquias, então, de segundo grau, que são peças destas pessoas, né? Que nós acreditamos também que por ser usadas, por ser usadas por essas pessoas, nós também podemos requerer do céu direito de graças. Biblicamente nós encontramos isso no Antigo Testamento, quando Elias e Eliseu vivem a experiência, né? Elias vai para o céu no carro de fogo, ele já vai se despedindo de Eliseu, seu formando, né, vamos dizer assim, e Eliseu diz, não, você não vai para o céu não, me dê força, me dê unção dobrada que estava sobre você. E então ele tira a capa e põe sobre Eliseu e sobre Elias para o céu, né? E Eliseu diz a Escritura Sagrada que a glória que estava sobre Elias viveu duplicadamente sobre Eliseu. Então nós estamos pautados nesta palavra, né? De que ter algumas peças, algum contato com aquilo que os santos tiveram, também fazem pedir para nós a mesma autoridade espiritual que aqueles santos tinham. E a relíquia de terceiro grau, que é aquilo que é tocado no corpo do santo, né? Ou tocado em uma dessas peças do santo, né? Então, em que nós usamos então para a nossa veneração, por auxílio da nossa fé, né? Eu tenho várias assim em casa de muitos santos, e aí que você geralmente vê junto essas relíquias de terceiro grau junto com um encartezinho, né? Com a oração do santo, com a imagem do santo, né? Eu não trouxe uma aqui, mas eu ando sempre com a de Benigna mesmo, é uma das santas que sempre me acompanha na minha caminhada de fé. Então, esses encartes que nos auxiliam, então, na nossa tomada, no aumento e na edificação da nossa fé. Então, nesse caso, a pedra do Monte Gargano, de São Miguel, é uma de segundo grau. Exatamente. Exatamente. Até porque São Miguel, um anjo, um ser puramente espiritual, não tem corpo. Então não tem relíquia de primeiro grau. Mas ele toca a realidade da terra. Ele toca, e inclusive ele diz, né? Quem estiver com aquela pedra, ou né, um pedaço daquela pedra, o mal não o tocará. Isso é importantíssimo. Você traz agora, Daiane, porque muitos exorcistas, se não todos, têm duas armas importantíssimas que eles utilizam na batalha espiritual com o Satanás. A primeira é, sem dúvida nenhuma, a consagração à Nossa Senhora, né? Consagrar-se àquela que é terror dos demônios, né? Está crescendo muito, algo que estava escondido por séculos, e eu creio que por conta do nosso problema de paternidade desse século, que é a devoção e a consagração a São José, está crescendo muito, mas assim, trazendo as duas potências. Então, na luta contra o diabo, o demônio, a consagração a Nossa Senhora, e a segunda que eu estou trazendo a vocês é o utensílio dos objetos sagrados dos santos. A medalha de São Bento, São São Miguel.
Mas os exorcistas andam sempre com uma relíquia. E Satanás, ele gosta de adivinhação, né? E ele acaba dizendo, tira isso daqui, tira isso desse lugar. Às vezes nós encontramos os exorcistas falando isso, né? De que eles não fazem nada, não rezam nada. O simples fato deles pisarem, o demônio já começa a denunciar o que eles trazem, né? A autoridade espiritual que eles trazem. E revelam muitas vezes quem é que está com eles, né? A gente deixa de ver com a verdade o corpo, e a teologia do corpo de São João Paulo, né? De ver com a verdade o corpo, até aquele corpo já inanimado, sem vida, sem alma, mas que nos representa como modelo, para acreditar em coisas que a igreja não ensina, que Deus não quer, que aquilo vira uma assombração, que aquilo vira... A gente tem que deixar de ver isso dessa maneira, mas tratar com respeito. Inclusive, porque a gente tem muitas provas, o padre trouxe aqui, então, que ali é um território sagrado, que os túmulos a gente precisa rezar pelaquela alma, pelas almas do purgatório, a questão do purgatório, a questão das relíquias, tudo isso vem de um corpo, de um material. Santo Agostinho, antes de virar santo, antes de se converter, ele era adepto do maniqueísmo, né? Que a maldade, que diz, né, que a maldade vem do corpo e o que é bom vem do espírito. Não é bem assim, né? Tanto que depois ele entendeu e se converteu, que a bondade vem apenas de Deus. De Deus, Deus mesmo, né? Você que acha que é bom sozinho, coitado, tá enganado. Exato. A bondade é uma centelha divina derramada sobre nós, porque só somos bons porque Ele é bom. E tudo que vem de bom de nós, não somos nós que fazemos, como diz São Paulo, né? Tudo vem dele. Então, esse episódio nos trouxe a reflexão da questão de o que deixamos no mundo, né, dos rastros do mundo, da questão do material, do físico, e de que nós somos eternos. A questão de que não devemos ter medo de morrer, porque é interessante a gente quer ir para o céu, mas não quer morrer, né? A gente quer encontrar a Deus, mas não quer passar pelo juízo particular, nem se preparar para ele. Então, tá na hora. Está na hora da gente enfrentar a morte, enfrentar esse lado espiritual com os bons olhos da fé. Tirar tudo isso de medo, de receio, de morbidez da morte, porque a morte é um presente. Como diz Tolkien, falou muito sobre isso. E tem até um curso do Padre Paulo Ricardo sobre imortalidade muito bonito a respeito de Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, que fala sobre... Os elfos, eles eram imortais, mas o amor da Arwen com Aragorn, né, da elfa com o cavaleiro, com o rei, com o rei lá das terras dos homens, que esse amor era impossível porque ela era imortal e ele era mortal. E ela abriu mão da imortalidade para viver aquele amor. O que é o amor? É o derramamento do Espírito Santo, é Deus. Então ela abre mão daquilo que ela tinha por ser um anjo, né, representação dos elfos de um anjo, mas para viver com Deus, com amor, com aquilo que Deus dá de dom para nós. Está na hora da gente ver a morte, que ela disse que enfrentaria a morte dessa maneira. Está na hora da gente ver a morte assim, como um dom de Deus, porque imagina todo mundo morrer ao seu redor e você ficar vivo? Então, quais são os rastros? O que você está deixando de pegada, como o Monsenhor deixou? Material mesmo, não só de relacionamento. O que você tem ajudado? E se você puder, a gente já faz aqui o apelo, passando bastante óleo de peroba na cara. A gente está com a construção ainda, com a reforma do presbitério, né, onde será colocado túmulos e tudo mais, mas também o altar do sacrifício, e a gente já faz o apelo. Você está vendo aí na tela o QR Code, o Pix. Então, se puder, contribua. Na paróquia, a gente tem os carnês, né? Quem ainda não nos ajuda, é um carnê de R$1.000, são 20 parcelas de R$50 por mês, como o padre mesmo diz, uma pizza. Gente, o lanche do Mac sai mais caro que isso. Sai mesmo. Então, nos ajude, porque é interessante você deixar a sua marca no mundo. Monsenhor fez a parte dele, né? Monsenhor Afonso. E você?
O que você está fazendo para deixar a sua marca com o rosto de Deus no mundo para a eternidade? A gente não sabe quantos anos mais ficará. Esperamos que mais 350 e para lá. Então, o que você quer deixar? E, padre, eu acho que por hoje, né? Tá bom. Foi bom, foi bom. Então, vamos nos despedir de você com a benção do Padre, né? A benção de Deus sobre nós. Antes de dar a bênção, quero fazer memória só da Dona Albertina. A Dona Albertina, ela viveu 98 anos. Ela era uma senhora ali do Mascate. E que Deus me deu a graça de acompanhar até os últimos momentos da vida. E quando a visitava, ela fazia memória de muitas pessoas de Nazaré. E perguntava como estava fulano, Beltrano, Tatarano. E no final ela sempre dizia assim: Padre, reza para Nosso Senhor me deixar ir. Os meus já foram. Eu não sou mais para aqui, não sou mais desse mundo. Eu desejo o céu. E foi assim inúmeras vezes. Eu ouvi aquela senhora que me apresentou e me deu a oportunidade, foi a Luciana, ministra ali de Nossa Senhora de Fátima, que me levou a primeira vez, e eu levei muitas pessoas para falar com ela, porque eu encontrava no corpo mortal daquela mulher um grito pela eternidade. Então que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, você, e que nós deixemos o grito de Deus, porque nossa carne deseja o Senhor. Que o grito de Deus possa expressar em você, expressar em sua vida, expressar no seu coração a busca pela eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigada pela companhia até aqui e nos vemos no próximo episódio. Tchau!